Que tal, agora em 2026, a gente focar na pessoa que a gente quer ser e não nas metas que a gente tem que bater? Será que isso traz algum efeito? Será que isso é uma fórmula diferente para a gente conseguir chegar lá onde a gente quer? Pois é, primeiramente eu estou fazendo esse vídeo para eu me desafiar e entender quem eu sou, quem eu quero ser, quais as metas que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer isso. Mas, já que aqui nós somos uma comunidade de mulheres, mães, donas de casa, e eu sei que é um assunto um pouco polêmico e às vezes muito indesejado para nós, porque tudo é mais difícil pra gente, né? Eu decidi abrir e inspirar você aí que tá me assistindo a fazer o mesmo, a focar na mulher que você quer ser, ou melhor dizendo, na pessoa que você quer ser, lá, dia 31/12 de 2026. Mas, antes de ir para o conteúdo do vídeo, eu quero te pedir que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo e também já deixa aí o joinha no vídeo se você tem gostado desse tema aqui, para que o YouTube entenda que esse vídeo é realmente relevante e mande para mais mulheres assim como nós, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Pois é, eu não sei se você assistiu, mas existe um vídeo aqui no YouTube que ele ficou muito hypado agora em 2025, que foi uma mulher que ela fez o desafio de 180 dias para criar a vida dos sonhos dela. E quando eu fui acompanhando os vídeos dela, e eu notei que a construção dos hábitos dela apontava para algo maior. Até também que eu vi um vídeo onde a mulher falava exatamente isso que eu falei aqui para vocês, tá? Se você focar na pessoa que você quer ser e não nas metas que você quer cumprir, talvez as suas metas sejam mais realistas. E aí eu pensei, por que não? Eu já estava querendo fazer esse desafio, eu já estou querendo modificar muita coisa na minha vida, e aí eu pensei, por que não trazer também para o canal para ser um compromisso, primeiramente público, que isso torna a atividade muito mais difícil para mim, e também inspirar você aí que tá do outro lado da tela me assistindo, me acompanhando, a fazer o mesmo. Porque, gente, esse é um assunto dentro, assim, das donas de casa que não é muito desejável. Ai, gente, pelo amor de Deus, tipo, você já tem 1000 coisas pra fazer, menino pra cuidar, marido pra dar conta, e ainda você tem que focar em você e focar em coisas. É muita coisa. É muito injustiça pra mulher e tal. Só que é exatamente isso que eu vou bater na tecla aqui nesse vídeo, né? Porque é o seguinte, eu sou dona de casa, sim, eu sou esposa, sim, eu sou mãe, sim, mas em 2024, quando eu adoeci, a minha bebê, ela não tinha nenhum ano ainda, quando eu comecei a adoecer, sabe? E 2023, na verdade, ela não tinha nenhum ano ainda, foi depois ali da bronquiolite dela, ela tinha 5 para 6 meses, e eu tava vivendo a maior felicidade da minha vida, porque eu esperava pela minha filha, já tinha 5 anos, sabe? Então, assim, eu tava muito feliz, passei por um parto que eu nunca imaginei, em hipótese nenhuma, ter passado. Então, assim, era realmente uma realização de um sonho, e às vezes muito mais do que eu pedi pro Senhor, né? E aí, eu comecei as complicações ali no final de 2023 e no começo de 2024, quando eu passei por psicólogos, todos eles bateram na questão da naturalidade, né? De eu me movimentar, de eu ler mais, sair das telas, contemplar mais a vida, principalmente psicólogos que são cristãos, né? E nisso tudo, eu comecei a ver que a nossa vida são nada mais, nada menos do que os hábitos que nós temos. É como se fosse um combo, sabe? É a construção. Por quê? Porque a nossa vida, ela não é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente vive todos os dias. Então, não é aquele evento maior. Por exemplo, a maternidade. A minha vida não é a maternidade. Né? É como eu vivo a maternidade todos os dias. A minha vida não é eu ser casada, é como eu vivo o meu casamento todos os dias. São esses conjuntos aí de acontecimentos que vão gerando aí a minha vida, as minhas lembranças, os momentos difíceis, os momentos bons, não é isso? Então, a nossa vida não é nada mais, nada menos do que hábitos. Então, quando eu coloquei bons hábitos na minha vida, eu vi eu ter
um up, assim, sabe? O glow up, né? Que as pessoas geralmente costumam dizer. Então, quando eu melhorei muitas coisas em mim, principalmente o meu lado espiritual, que é o que eu mais vou bater na tecla esse ano, me ajudou assim 100%. Eu já contei isso em alguns vídeos aqui, em outubro do ano passado, né? Que hoje é dia 2 de dezembro, ou 2 de janeiro. Como que foi isso pra mim, sabe? Então, baseado, né, nessa vivência que eu tive lá em 2024, eu decidi que esse ano eu colocaria uma palavra, né, no meu ano, e também traçaria algumas metas. Por isso, eu fui assistir alguns vídeos, eu vi também que a menina lançou a segunda temporada, então eu também assisti algumas coisinhas e decidi eu mesmo fazer as minhas metas baseado em quem eu quero ser em 2024, 26, menina, 26. E aí eu quero abrir essas metas aqui com você, para você também fazer, tá? Então, voltando nessa questão da dona de casa, então, você focar um pouquinho em você vai te ajudar a focar nas outras áreas. Eu não estou fazendo propaganda aqui pelo egoísmo, eu não estou falando para você não servir seu marido, seus filhos, eu não estou falando que há muitas vezes, uma vez de doença, quando a criança nasce, né, que é um período de adaptação, você não vai ter que, né, dar 2 passos à volta. Não. Eu só estou falando que a sua vida, mesmo que seja para servir a sua família, a sua casa, os seus irmãos da comunidade, qualquer coisa assim, um trabalho fora, não precisa ser extremamente pesada, não precisa ser extremamente sobrecarregada. E você vai começar fazendo coisas para você, respeitando você e colocando limites em algumas coisas, sabe? E principalmente nessas questões de construção de hábito. Porque geralmente, vou até dar um exemplo aqui. Eu me peguei uma época brigando, não, tipo assim, brigando comigo mesmo dentro do meu coração nas questões do meu marido. Então eu sempre pensei, cara, meu marido, cara, pode ter o dia cansativo que for, ele vai pra academia. Pode, sei lá, ter a coisa que for, ele quer ter o futebolzinho dele lá. Nossa, ele é muito injusto, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Mas quando eu comecei realmente olhar para o meu marido e pensar, cara, por que que eu não aprendo com ele no lugar de ficar julgando o que ele faz? A saúde dele, o peso dele melhorou muito, a disposição dele melhorou muito, a disposição dele comigo e com a minha filha melhorou muito depois da academia, depois que ele começou também a tirar um tempinho para ele, o trabalho dele com certeza rendeu. Por que que eu não aprendo com ele? Então, eu passei a olhar por essa visão. É uma luta interna muito grande para nós, donas de casa. Isso. Mas com o tempo, a gente vai aprendendo. Vai aprendendo que não é que a outra pessoa seja ruim, mas é que talvez nós estejamos erradas. E que servir as pessoas não é se abandonar completamente, sabe? Então, depois de 8 minutos e 39, eu vim aqui abrir com vocês. O que que eu basicamente fiz aqui? Eu fiz quem eu sou, fiz as bênçãos que eu já tenho, que isso aqui, ó, foram oração de muito tempo, e quem eu quero ser dia 31, dá pra ver? Do 6. Aí eu vou ler aqui pra vocês, eu espero que a memória dê, que é assim, ó, quem eu sou? Eu sou a Jéssica, tenho 29 anos, estou pesando atualmente 86 quilos, sou cristã, mãe de uma bebezinha. Bebê não, né? Já é criança, de 2/3 anos, que ela tá com 2 e 8. Sou casada, né? Há 8 anos. Sou dona de casa, período integral de segunda a sexta. Eu tenho um bico que eu faço, um estúdio de sobrancelha que eu faço no sábado, né? Todo sábado eu trabalho lá de sobrancelha para ter uma rendinha. Os meus gostos, eu gosto de bordar, eu gosto muito de ler, eu gosto de falar, eu sou uma pessoa criativa, sou um pouco teimosa, eu já tenho trabalhado isso há alguns anos atrás, mas esse ano eu vou trabalhar especificamente. Sou um pouco preguiçosa, não sou completamente porque eu consigo fazer as coisas da minha casa, mas vocês vão entender o próximo, porque eu sou procrastinadora. Então, como eu sou procrastinadora, a procrastinação ela tem aí uma preguiça, assim, em fazer e em gerar o resultado
É só você estudar bonitinho que você vai ver. E agora sou YouTuber, que é o projeto agora, né, que eu tenho aí, já acho que uns 4 anos antes da minha filha nascer. Aí, aqui é as bênçãos, ó. Tá vendo? As bênçãos. As bênçãos. Eu sou cristã, então pra mim isso é o maior privilégio da minha vida inteira, a maior bênção, o maior presente que Deus poderia me dar. Eu tenho uma filha muito saudável e muito esperta, muito esperta. Assim, eu demorei 5 anos para ter essa filha e eu devo estar lembrando o tempo todo de quanto ela foi desejada, o quanto eu orei a Deus, o quanto foi um presente mesmo que Deus me entregou e relembrar isso no meu coração diariamente. Hoje eu faço planejamento de filhos porque eu acredito que seja prudente financeiramente, mas não é uma coisa assim que eu tenho no meu domínio próprio, sabe? De, ai, vou ter tantos filhos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, eu determinei algumas coisas, coloco muito em oração a Deus, todas as coisas, todos os meus medos, mas tento ir nessa direção de que quantos Ele me der, vai estar eu fazendo o que for preciso ou não, sabe? Que a minha prudência, ela não é uma barreira para a soberania de Deus, tipo isso. Então, assim, eu tenho como bênção, esperam receber mais, né? Enfim, não preciso trabalhar fora e deixar a minha filha com ninguém. Isso, assim, são bênçãos para mim maravilhosas, porque o meu marido, mesmo com as dificuldades dele no sentido de não ter muito dinheiro, ele proporciona isso para mim. E eu fico muito feliz de ele me dar essa segurança, sabe? Essa segurança de que eu não preciso ficar preocupada. Apesar de que o nosso coração de mulher, né, sempre fica preocupado, mas isso a gente vai conversando durante os meses. E eu tenho um lar, né? Eu tenho uma casa que agora tá finalmente ficando como eu quero. E eu tenho, sabe? Eu tenho um teto, eu tenho um lar, eu tenho uma paz dentro da minha casa, eu tenho misericórdia dentro da minha casa, eu tenho perdão dentro da minha casa, eu tenho amor dentro da minha casa, muito risos. Então isso são bênçãos pra mim. E eu fiz essa lista pra eu me lembrar que mesmo que eu não acrescente nada nesse ano de 2026 materialmente pra mim, Deus já tem me abençoado, tem me abençoado demais. E agora, essas aqui, ó, 31/12/2026. A minha palavra do ano é ser constante. Então, eu não vou mudar nada no meu ano. A única coisa que eu vou fazer é ser constante nas coisas que eu já queria, naqueles hábitos que eu criei lá em 2024, né? E aí, nessa questão aqui, eu coloquei ler mais, porque é uma coisa que eu gosto. Aí, se você for fazer essa listinha, você vai vendo aqui as coisas que você gosta para você acrescentar e as coisas que você precisa mudar. Então, as metas que eu coloquei aqui é ler mais, permanecer no exercício físico, ter intencionalidade com a minha filha. A minha filha, ela tem uma personalidadezinha assim, parecida com a mãe, sabe? E eu vi que eu vou ter que ser mais intencional com o coração da minha filha, sabe? Eu vou ter que dar mais atenção para ela nesse sentido de conversar, de discipular, de estar acompanhando ela mais ali. Então, esse ano é um ano também que eu vou sair de atividades de liderança na igreja, quero reduzir, né, também os meus trabalhos fora de casa. Então, tudo isso eu vou trabalhar com mais intencionalidade com ela, sabe? Ter um período todo dia de um devocional, de um bate-papo com filha. Todo dia não, né? O dia que der. Enfim, olhar mais para dentro. Nesse sentido que eu falo mais para dentro, é exatamente esse voltar a olhar para dentro da minha casa, para minha filha, para o meu esposo, para o meu casamento, criar mesmo momentos entre eu e meu esposo, olhar também para mim, para o meu cuidado, que esse último ano eu me desleixei muito, muito, muito de novo. Então, ter esse cuidado mais precioso comigo, trabalhar a minha espiritualidade, né, nessa questão do meu relacionamento com Deus, que tem algo que tem esfriado bastante nesse último ano, né? Aí a outra que é vencer a preguiça, que é o que eu falei pra vocês, que eu sou preguiçosa. Ser mais criativa com o meu canal. Então, quero pegar essa criatividade que eu tenho e expor ela aqui pra vocês. Quero até abrir isso aqui, porque esse vídeo eu vou assistir no final do ano. E eu queria falar, assim, pra mim mesmo, né, primeiramente, depois pra você também, que
não tenha medo, sabe? Eu tenho visto que depois que eu tenho aberto mais os meus pensamentos, o meu coração, o que Deus tem falado comigo, as reflexões, que eu tenho me dedicado mais a ser quem eu sou aqui no meu canal, tem chegado pessoas e eu queria dizer pra você, mesmo que você não tenha um canal, mesmo que você não tenha uma exposição como eu tenho criado aqui, seja você dentro da sua casa. Se você era uma mulher que sorria muito, tenta voltar a sorrir. Se você é uma mulher que gosta de assistir, vai assistir uma vez por semana, pega, senta, balde pipoca, faça essas coisas, sabe? Pra você não tenha medo de viver a sua vida, porque é isso. É isso que faz você não se arrepender da tua vida passada. E eu me arrependo muito de no começo do canal eu ter me privado, o medo ter deixado muita coisa. E não é que eu vou expor toda a minha vida, mas eu vou estar assim aqui mais disponível, sabe? Não ter medo, eu coloquei aqui, ó, não ter medo, junto aqui com o canal e gerar uma renda em casa. Esse é um objetivo muito grande que eu quero ter. Primeiro, monetizar aqui meu YouTube, que ainda não é monetizado. Eu quero muito realmente fazer isso aqui crescer. E também gerar outras fontes de renda. Se eu precisar vender, sei lá, semi-joia, eu vou vender bordado, eu vou vender, abrir uma lojinha, eu pensei também de abrir uma lojinha de roupa de menina, eu vou vender, enfim, eu vou fazer uma renda em casa e eu não vou ter medo, né? Então, assim, isso aqui, esse papelzinho eu vou guardar dentro da minha Bíblia para eu ler durante o ano. E para eu conseguir chegar lá, eu vou pôr metas pequenas. Então, nesse primeiro ano, nesses primeiros 3 meses, eu vou consolidar a minha rotina, melhorar os meus exercícios físicos, ler mais, né? Para criar uma constância mesmo. E depois, durante o ano, eu vou trabalhando outras questões, né? Do meu casamento, da minha filha, essas coisas, sabe? Mas isso eu já vou fazer um vídeo específico só para isso, porque eu vou fazer um desafio de 90 dias, aonde eu vou compartilhar aqui as minhas metas e tudo bonitinho, porque também é algo que depois de 3 meses eu quero ver como que eu consigo, e eu, gente, sou aquela pessoa que dou certo em desafiar. E para você que assistiu o vídeo até aqui, eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas eu quero dizer para você, mulher, que escrever no papel não vai fazer diferença, não vai. Mas talvez te lembre quem você é, te lembre das bênçãos que Deus já te deu, te lembre de que você, mesmo que seja uma mulher incrível, você também é pecadora, você também tem defeitos, mas você também tem muitas qualidades, sabe? E que o Senhor, principalmente se você já aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador da sua vida, é preciosa. Você é muito preciosa. E escrever tanto, o que mais me mexeu foi essas bênçãos aqui, me fez assim refletir, sabe? Que eu posso sim ser mulher, ser mãe, ser dona de casa, fazer exercício físico, ter uma vida tranquila e posso te fazer lembrar também que você aí é uma mulher, que você tem defeitos, que você tem pecados, sim, mas que você é uma mulher. É isso que eu quero passar nesse vídeo aqui, sabe? Então, é isso. Esse vídeo aqui é para eu voltar dia 31/12/2026 e ver se eu me tornei quem eu quero ser, se Deus me levou para outro rumo, se Deus te levou para outro rumo, sabe? Então é isso. Agora eu vou gravar o do desafio, tá? Então depois desse você já sai e vai lá pro do desafio, porque eu sei que será uma bênção para nós essas mudanças, tá bom? Então é isso. Espero que não seja um vídeo perdido. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Beijos.